Nós temos já a última pesquisa da Datafolha, divulgada antes do primeiro turno, que reforça o empate triplo aqui em São Paulo. Guilherme Boulos, do PSOL, tem 29%. Ricardo Nunes, do MDB, e Pablo Marçal, do PRTB, aparecem com 26%. Tabata Amaral, do PSB, está com 11%, e José Luiz da Atena, do PSDB, chega a 4%. A rejeição de Pablo Marçal se manteve em 53%. A de Guilherme Boulos é de 38% e a de Ricardo Nunes de 25%. No segundo turno, o prefeito venceria os dois adversários. Já o candidato do PSOL ganharia de Pablo Marçal. A pesquisa foi feita entre ontem e hoje, com 2.052 eleitores. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP 05-101/2024. Bom, meu caro Cristiano Vilela, é mais ou menos o que a gente vem acompanhando nas últimas pesquisas, não só no Paraná, como você citou, mas no próprio Datafolha, mas me chamou a atenção um ponto que pode, de uma certa maneira, acabar interferindo nas urnas nesse domingo. A vantagem de Pablo Marçal sobre o prefeito Ricardo Nunes entre os eleitores bolsonaristas caiu de 25% para 13%, para 13 pontos, na verdade, né? Isso pode ter qual tipo de repercussão nas urnas nesse domingo? Vilela. Olha, Thiago, estamos realmente numa situação de empate técnico, onde qualquer movimento como esse pode ter, sim, uma repercussão no resultado eleitoral. Então, eu vejo que é nesse momento onde a gente vai ter essas pequenas variações poderão levar um candidato ou tirar um candidato do segundo turno. E é justamente por isso que movimentos como esse que nós tivemos no dia de hoje podem ter um impacto bastante efetivo, no sentido de fazer com que um candidato que estivesse em condições acabe não indo ou vice-versa. O fato de você ter, dentro desse eleitorado, um recuo na aproximação a Pablo Marçal, ele pode ser um indício de talvez um novo fortalecimento de Ricardo Nunes nessa reta final. Mas esses elementos realmente agora vão ser sentidos exclusivamente nas urnas por uma série de outros fatores que acabam surgindo, como, por exemplo, o próprio grau de comparecimento do eleitor às urnas. Então, esses elementos acabam pesando muito, especialmente numa disputa parelha como essa. Eu queria te perguntar o seguinte também, Vilela. Pelo direito eleitoral, há algum tipo de proibição com pesquisa boca de urna? Porque há algum tempo os institutos não têm mais feito esse tipo de pesquisa, alguns fazem, outros não. É que o fato, a própria apuração começa muito rápido, né? Então, muitas vezes, os números que a gente tinha inicialmente de boca de urna já são os números da própria apuração, quando começa e, como a Helena Passarelli falou nessa semana, até às 8 horas da noite, no mais tardar, nós já tenhamos o resultado, no caso aqui de São Paulo, mas em outras cidades do Brasil vai ser praticamente a mesma coisa. Exatamente. A pesquisa de boca de urna, tradicionalmente, ela tinha uma função, como o processo eleitoral, o escrutínio, ele acabava demorando um pouco mais, ela tinha realmente a função de trazer a informação logo depois do encerramento das votações. Agora, nesse contexto onde nós vivemos, em 2 horas já se tem o resultado, 3 horas no máximo já se tem o resultado, ele acabou perdendo um pouco essa possibilidade. Do ponto de vista jurídico, depois de encerrada a votação, você pode ter a divulgação de qualquer pesquisa, ou antes, no caso hoje, por exemplo, ou depois de encerrada a votação. Mas, por conta dessa agilidade, acabou perdendo um pouco esse formato de se fazer pesquisa e se acaba aguardando mesmo a apuração dos votos. Ô, Vilela, e já aproveitando a sua participação aqui, daqui a pouco a gente tem um convidado para falar mais sobre a campanha eleitoral, não só os números das pesquisas, mas também esse novo caso envolvendo Pablo Marçal e a repercussão que isso pode ter não só na legislação, mas também na própria campanha. O que pode e o que não pode nesse domingo de eleição? Há algum tipo de restrição? A gente sabe que os veículos de comunicação têm muitas regras para tentar manter a isonomia, né, da cobertura com os candidatos, mas durante o dia estaremos na nossa cobertura trazendo informação de todos os candidatos e também divulgando as pesquisas. Não há qualquer tipo de proibição em relação a isso. E para o eleitor, o que pode e o que não pode nesse domingo?
Exatamente, Tiago. Para a imprensa, de uma forma geral, a repercussão dos números, dos fatos que foram fatos, notícias ao longo da semana, ao longo dos últimos dias, análises com relação ao perfil dos candidatos, isso tudo pode ser feito normalmente. O que naturalmente não pode ser feito é uma cobertura no sentido de valorizar um candidato em detrimento de outro, algo que facilmente será analisado e coibido pela Justiça Eleitoral. Para o eleitor, de uma forma geral, a gente não pode ter pedido de voto. Pedido de voto no dia da eleição é crime e será penado na forma da lei. Então, no dia da eleição, o cidadão ele pode votar, ele pode manifestar sua posição através de um adesivo no peito, através de uma camiseta, enfim, ele pode silenciosamente se posicionar politicamente, mas não pode haver o pedido de voto, a propaganda eleitoral. Isso tem que acabar ainda antes da meia-noite de hoje. E o que a gente pode esperar amanhã também em relação àquelas filas que nós tivemos, né? Principalmente no primeiro turno da eleição passada, em que muitas pessoas tiveram dificuldades porque a urna, e já existia aquele anexo da urna para você colocar a biometria, muita gente não tinha nem feito biometria, mas foi surpreendida porque a biometria foi cruzada com outros bancos de dados, no caso aqui em São Paulo. Eu, por exemplo, não tinha feito a biometria, mas já colocou o dedo lá, coloquei o dedo lá e já resolveu, pude votar normalmente. Isso será que deve se repetir? Algum problema deve se repetir ou nesses 4 anos essa situação já foi superada? Olha, Tiago, a tendência e o que foi colocado já pela Justiça Eleitoral é de que a tendência é que não ocorra mais filas significativas como essa, um caso que realmente aconteceu e que chamou a atenção. A expectativa é de que haja um tamanho normal de filas, um grau de espera normal dentro daquilo que é usual em cada sessão eleitoral. Agora, é bem verdade que pode haver um caso ou outro pontual com algum problema nas máquinas de votação, algum problema de urnas, a necessidade de trocar alguma estrutura, alguma máquina, enfim, e que acabe eventualmente gerando uma certa demora. Mas, de uma forma geral, o processo eleitoral ele tem transcorrido com uma certa agilidade e a expectativa é de que esse ano essa agilidade ela seja ainda mais retomada em relação ao que vimos nas últimas eleições. E só uma dica também para quem está nos acompanhando, né, Vilela? Amanhã, quando a pessoa for votar, primeiro a pessoa vota para vereador, são 5 os números, né? E depois vota para prefeito. E é sempre interessante levar uma colinha, não pode entrar com o celular, tirar foto da urna, enfim, tem toda uma restrição que é importante. Exatamente, é importante, não pode entrar com celular, arma de fogo, que é algo que foi muito falado, especialmente nas eleições anteriores, não poderá entrar. É importante que o eleitor ele já tenha claro que ele vá preparado para o processo eleitoral, baixando o e-título. Todos vocês que ainda não têm o e-título, dá para baixar hoje até a meia-noite. É um instrumento importante para agilizar o processo de identificação, ou levar o documento com foto, levar o título de eleitor tradicional, enfim, para que realmente a gente possa ter uma agilidade, todo mundo possa votar e manifestar a sua posição. E só para a gente fechar essa nossa conversa aqui, na sequência a gente tem um entrevistado, sobre o voto para vereador. Esse é um grande desafio para muita gente, porque as pessoas muitas vezes não investigam, não conhecem os nomes, as pessoas pegam uma orientação de parentes, de amigos, mas é sempre importante fazer a própria pesquisa para saber realmente em quem está votando. E muita gente não se lembra. Então, escreve num papel em quem votou, guarda lá em algum lugar, ou até anota no bloco de notas do celular, enfim, onde quiser, para que a pessoa possa cobrar o vereador também, caso o político tenha sido eleito, não é? Exatamente, Tiago. Democracia é participação. E a participação ela não se dá exclusivamente a cada 2 anos, indo às urnas e escolhendo o candidato. Mas ela se dá também na cobrança, ela se dá no acompanhamento do trabalho que é feito, na análise das propostas, das condutas, das ideias dos candidatos, especialmente dos candidatos ao legislativo, que acabam sendo menos trabalhados aí no seu dia a dia, chamam menos a atenção do eleitor no seu dia a dia. Então, é importante que nós, cidadãos, eleitores, tenhamos esse trabalho de acompanhar a política no dia a dia e não apenas a cada processo eleitoral. E só mais uma questão, Vilela.
pela sua experiência, esse trabalho com a Justiça Eleitoral que você já faz há bastante tempo. Muita gente deixa para decidir em cima da hora. Inclusive, uma discussão que se deu, e não só nessa eleição, mas também em outras, sobre o tal do voto útil, né? Eu não quero que o candidato A vença ou vá para o segundo turno, então eu vou votar no candidato B, esquecendo o candidato C que eu votaria, né? Isso realmente acontece. E tem alguma possibilidade disso não precisar mais ser feito, vamos dizer assim, porque aí você acaba votando em alguém que você não gosta 100% e deixa o candidato que você preferia votar para que o outro não vença. É uma coisa complicada, mas a democracia é isso, né? Exatamente, Tiago. Em tese, em eleições de 2 turnos, como nós temos nas grandes cidades, cidades como São Paulo e outras grandes cidades do país, em tese não precisaria ter esse voto de qualidade, esse voto de rejeição, talvez. Por quê? No primeiro turno, o candidato votaria naquele nome que, de fato, gostasse mais, se identificasse mais, e aí, no segundo turno, poderia fazer o voto por exclusão, eventualmente votando contra aquele candidato que ele realmente entenda que não seja capacitado de forma alguma para assumir o cargo. Agora, de fato, existe uma parte significativa do eleitor que realmente vota pelo não, né? Vota contra um candidato e aí, com isso, acaba fazendo escolhas pelo chamado voto útil. É uma estratégia. E aí eu vejo que a democracia ela tem esse aspecto que é muito valioso e muito importante, que é o eleitor realmente se posicionar. Cada eleitor tem a sua estratégia nesse sentido. Uns votam mais com o coração, outros buscam mais a razão, outros buscam mais a rejeição, mas o fato é que quanto mais o cidadão puder livremente colocar a sua posição, eu vejo que isso é fundamental para a manutenção da nossa democracia e para tornar a nossa democracia cada vez mais saudável.